Meu nome é Caroline, essa é a Vitória, Claudinei, Graciele, Pilar Juliane e Thiago. Estamos aqui para apresentar o nosso projeto interdisciplinar por curso, que fala um pouco sobre a evolução da administração nos últimos 50 anos. Na evolução histórica da administração, duas instituições se destacaram, a Igreja Católica Romana e as organizações militares. Após a Revolução Industrial, com as empresas crescendo de forma acelerada e desordenada, a competitividade aumentava, exigindo assim que as empresas buscassem maior eficiência e produtividade para permanecer no mercado. Em 1952, o Brasil iniciava o início da administração, porém a regulamentação da profissão se deu apenas em 9 de setembro de 1965. Ao regulamentar a profissão e institucionalizar que seu exercício seria privado daqueles que possuem título de bacharel em administração, gerou um aumento significativo para a expansão desses cursos. Outros fatores importantes nesse processo de profissionalização foram as leis da reforma do ensino superior. As três eras da administração do século XX são a era clássica, neoclássica e informação. A era clássica deu início da industrialização, a estabilidade, pouca mudança, previsibilidade, regularidade e certeza. A era neoclássica houve já o desenvolvimento industrial, aumento da mudança, fim da previsibilidade e necessidade de inovação. Já a era de informação, tivemos tecnologia da informação, globalização, ênfase nos serviços, aceleração da mudança, imprevisibilidade, estabilidade e incerteza. A economia e transformação. Na velha economia, fronteiras nacionais limitam a competição. A tecnologia reforça hierarquias rígidas e imita o acesso às informações. As oportunidades de emprego se destinam aos trabalhadores industriais. A população é relativamente homogênea. A empresa é alienada ao ambiente. A economia é conduzida por grandes corporações e os consumidores adquirem aquilo que as empresas decidem fornecer-lhes. Já na nova economia, as fronteiras nacionais são quase insignificantes na definição dos limites de operação de uma organização. As mudanças tecnológicas, do modo como as informações são geradas, armazenadas, utilizadas e compartilhadas, as tornam mais acessíveis. As oportunidades de trabalho se destinam a trabalhadores do conhecimento. A população é caracterizada pela diversidade cultural. A empresa aceita suas responsabilidades sociais. A economia é conduzida por empresas pequenas, empreendedoras, e as necessidades do cliente conduzem os negócios. A organização e transformação. Na velha organização, fronteiras nacionais limitam a competição. Empregos estáveis, mão de obra relativamente homogêneas, a qualidade é uma reflexão tardia, as grandes corporações fornecem segurança no emprego. Se não quebrou, não conserva. Dispersa os riscos pela participação em múltiplos negócios. A hierarquia proporciona eficiência e controle. A jornada de trabalho definida como de 9 às 18 horas. O trabalho é definido pelos cargos. O pagamento é estável e relacionado ao tempo de serviço e nível do cargo. Os gerentes tomam decisões sozinhos. A tomada de decisão é motivada pelo utilitarismo. Já na nova organização, as fronteiras nacionais são quase insignificantes na definição dos limites de operação de uma organização. Cargos temporários, mão de obra diversificada, o aprimoramento contínuo e a satisfação do cliente são essenciais. As grandes corporações estão reduzindo drasticamente o número de funcionários, redesenham todos os processos, concentra-se em competências centrais, desmantele a hierarquia para aumentar a flexibilidade, os expedientes não possuem nenhum limite de tempo, o trabalho é definido em termos das tarefas a serem realizadas, o pagamento é flexível e de ampla faixa, os funcionários participam das decisões, os critérios de decisões são ampliados para incluir direitos e justiça. Vou falar um pouco sobre comparação entre empreendedores e gerentes tradicionais. No que se refere à motivação básica, o gerente tradicional busca promoção e outras recompensas tradicionais como um bom escritório, subordinados e poder. Já os empreendedores buscam
independência, oportunidade para criar e ganho financeiro. Já na orientação no tempo, o gerente tradicional busca a realização de metas de curto prazo. Já os empreendedores, a realização do crescimento do negócio no prazo de 5 a 10 anos. No que se refere à atividade, o gerente tradicional busca delegação e supervisão. Já os empreendedores, envolvimento direto. E na visão dos fracassos e erros, o gerente tradicional tem a aversão. Já os empreendedores têm a aceitação. Referente às mudanças profissionais, antes da década de 70, o administrador era acomodado. A experiência é a ferramenta usada no comando. Ele era dependente, resistente à mudança e o seu salário era determinado pela empresa. Entre as décadas de 70 e de 90, o administrador era competitivo. O grau da escolaridade era sua ferramenta de comando. Ele era confiante, ajustava-se às mudanças e seu salário era negociado com a empresa. A partir da década de 90, é o administrador empreendedor. As realizações de sua equipe é a sua ferramenta de sucesso. É estudioso, lidera suas mudanças e seu salário é conquistado pelo resultado do seu trabalho. Com a regulamentação da profissão e a reforma das leis do ensino superior, houve uma demanda por qualificações. Surgiram então as instituições privadas e as universidades. Durante o desenvolvimento industrial, a era neoclássica apresentava 3 grandes tendências: o aumento da mudança, o fim da previsibilidade e a necessidade de inovação. É para atender a essa demanda surgiu então a era da informação, trazendo tecnologia da informação, globalização, ênfase em serviço, aceleração da mudança, imprevisibilidade, instabilidade e incerteza. Durante esse processo, a preocupação e a necessidade das empresas eram vencer a competitividade e se manter no mercado. A partir daí, as organizações foram se reformulando, buscando o aprimoramento da administração apoiado na inovação da tecnologia. Diante disso, muitos foram os progressos. Na administração, ainda reflete um sistema com características tradicionais, onde a forma processualista uniforme e rígida, imposta para um maior controle de poder, impede ou, no mínimo, dificulta a atividade dos empregados coativos, atenta à necessidade da modernização. A função do administrador nos dias de hoje, que exige que ele reveja os seus processos e não acomode que esteja em constante busca por criatividade e inovação, buscando se adaptar ao novo cenário que vivemos para poder não só sobreviver, mas crescer. Nesse novo cenário, o administrador deve reagir e se adaptar a uma sociedade que muda rapidamente, as oportunidades e as demandas são constantemente modificadas, pois a sociedade tem exigido o melhor cada vez mais. Ouvir e compreender a necessidade do cliente, associado sempre à qualidade de cada produto ou serviço, faz com que a empresa ultrapasse a marca da sobrevivência e tenha desenvolvimento sólido. Algumas tendências notórias dentro da organização que almejam consolidar no mercado tão competitivo são primazia de tecnologia, extinção do comando e controle, foco na velocidade, estar sempre ligado em rede, ênfase no trabalho em equipe, expectativa de nova força de trabalho e preocupação com o equilíbrio entre trabalho e vida pessoal. A tecnologia da informação está rompendo barreiras e modificando as organizações. Vivemos a era da informação, onde o conhecimento representa um recurso insubstituível e o objetivo deve ser sempre criar e fazer crescer o capital intelectual. Os líderes corporativos devem compreender que as vantagens competitivas somente podem ser adquiridas pelo ato de examinar continuamente o ambiente. Então, adaptar as operações com base naquilo que é aprendido. Afinal, o sucesso em tempos turbulentos advém apenas do aprendizado contínuo. Devemos pensar no futuro com base em 6 grandes tendências: maior integração e diversidade, expansão de conhecimento, mudanças climáticas, crescimento da população e da longevidade, avanço da tecnologia e alteração da biodiversidade. Em nome da equipe, obrigado.